E hoje eu quero retomar um pouquinho do vídeo de ontem, né? Do que eu disse no vídeo de ontem. Tudo bem com vocês? Ontem eu trouxe o texto de Isaías, aquele texto que diz assim que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa, né? Para que não possa nos ajudar. É um texto muito conhecido, né? Muito pregado. Se você não assistiu, assista. E eu quero retomar um pouquinho, né? Porque Deus colocou algo assim no meu coração, né? Para dizer para você fazer. Faça um gesto de fé. Um gesto de fé. Feche os teus olhos e imagine as mãos de Deus estendidas. Estenda as tuas mãos e toque nas mãos de Deus pela fé. Entendeu? Estenda as mãos e toque nas mãos de Deus pela fé. E que você possa sentir o toque das mãos de Deus. Isso te levante, te anime. Desperte aí no teu coração a convicção, né, a certeza das mãos de Deus estendidas para te ajudar. Entendeu? Então eu quis retomar que Deus colocou no meu coração para dizer isso para você. E eu também disse assim, olha, que eu te incentivei, né? Eu disse que é necessário que conheçamos a Deus. É necessário conhecer Deus de alguma forma, entendeu, pessoal? Conhecer Deus intelectualmente, conhecer Deus espiritualmente nas nossas emoções, sentir Deus nas nossas emoções, no nosso espírito. De alguma forma, conhecer a Deus, entende? Isso é fundamental para que nós possamos construir relacionamento com Deus. E pensando sobre isso, Deus colocou algo no meu coração, assim, para partilhar com vocês, falar um pouco com vocês sobre os atributos de Deus, né? Sobre os atributos, né? Sobre quem é Deus. Então, eu devo estar aí nos próximos vídeos falando um pouco sobre os atributos de Deus. É um assunto amplo, né, pessoal? Então, eu penso assim que alguns vídeos vai render esse assunto. Alguns vídeos a seguir que eu vou estar falando um pouco. De maneira simples, né, pessoal? Não, assim, não vou me aprofundar, mas assim, para a gente ter uma noção. Coisa simples. Vamos ver o que Deus tem, né, para nós sobre esse assunto. Porque no final eu quero reforçar algo que eu tenho dito com vocês, mas aí então, se eu trago essa questão dos atributos, eu vou dizer com mais propriedade, né? Fundamentado. Afirmar mais o que eu já venho dizendo para vocês. Entende, pessoal? E aí, de repente, né, eu tava pensando assim, eu me veio, né, hoje, de repente você diz assim, poxa vida, Luzia, eu tô precisando tanto de uma mensagem prática, né? Eu preciso de um Deus que já, né? Eu preciso que Ele haja nessa situação, eu preciso socorro, né? Eu preciso de uma mensagem prática que me levante, que me dê aquele up, sabe? Eu sei, né? Nós temos essa necessidade. Mas eu quero dizer assim para você que tão importante quanto esse Deus, né, do agora, né, da nossa vida prática, tanto quanto importante a isso é aprender de Deus, o que Ele é, sabe? É querer Deus pelo que Ele é. Não apenas querer Deus porque Ele resolve os meus problemas, porque Ele me ajuda a solucionar as coisas. Não, isso é muito raso, pessoal. É muito raso. Eu quero te incentivar a querer mais de Deus, sabe? Algo a mais. Conhecer Deus.
mais a fundo, entende? Isso que eu quero te incentivar. Que você tenha essa sede, esse interesse. Eu quero saber quem é Deus, entendeu? É ter uma disponibilidade mental, emocional, espiritual, para aprender de Deus, sobre Deus, com Deus, entendeu? E eu estava, pessoal, assim, eu fiquei pensando hoje bem cedo, né? Mesmo antes de eu levantar da cama, me veio, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre mim, né? Sobre a minha vida, sobre a minha vida com Deus. E lembrei, pessoal, que eu já vivi bastante lutas, viu? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa vitoriosa. Eu já venci algumas batalhas, sabe? Algumas batalhas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, sobre quais foram essas batalhas, porque, assim, todos nós temos lutas, batalhas, e cada um é diferente do outro. De repente, né, eu vou aqui falar, né, do que eu passei, e você está passando em um problema maior ainda, e você vai dizer assim, poxa, isso que era o seu problema, o meu é muito maior. E não vem ao caso, por isso que eu não vou estar entrando aqui em detalhes, mas para mim foram lutas, aquelas lutas que, sabe, tipo alguém olha para você e diz assim, como você aguenta isso? Como você está de pé? Como você vai buscar Deus ainda nessa situação? E eu me lembrei, pessoal, que é assim, olha, quando eu estava nessas lutas, eu vou até usar uma expressão aqui, nem sei se cabe, mas eu vou dizer, quando eu estava no olho do furacão, sabe, bem ali na luta mesmo, travada, sabe que eu entendi que eu não era focada no problema, eu não ficava ali focada. E foi justamente no início da minha conversão, quando eu estava ali, né, despertando o interesse por Deus, por buscar as coisas de Deus. Então, a sede era tanta que eu esquecia os problemas. Eu sabia, né, se eu parasse para olhar, eu sabia que eu estava passando por problema, mas a vontade de aprender de Deus era maior. Entende? Você acredita, pessoal? Até eu fico assim, poxa, mas era isso mesmo? Parece que eu não tinha aquela intenção, eu vou para a igreja, vou dobrar o joelho, vou aqui ficar buscando essa solução, eu preciso resolver isso. Não, eu não ficava assim, eu ia porque eu queria aprender de Deus, pelo que Ele é, né? O que Ele é, sabe aquela coisa boa, parecia que só existia eu e Deus, mais ou menos assim. E hoje eu vejo que passou. Os problemas, aqueles problemas passaram, aquelas lutas passaram. E Deus permaneceu comigo e eu com Ele, né? Até hoje eu me interesso pelas coisas de Deus, já fazem alguns anos, viu, pessoal? E então eu quero te convidar, te incentivar, né? Te despertar para isso, para buscar Deus, né? Procurar saber quem é Deus. Sabe aquele interesse? Eu quero, sabe? Eu quero aprender sobre essas coisas. Essas coisas são maravilhosas, viu, pessoal? É maravilhoso aprender de Deus. O que Ele é, né? O que Ele faz. E então é isso. Então eu vou estar falando um pouco sobre Deus, né? De fato, os atributos de Deus. E vamos ver, né? Eu espero que você tenha aí, seja despertado para essas coisas que são lindas demais na nossa vida. Entende? E que Deus te abençoe. Abraço na tua alma. Beijo.